Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise da prova que ocorreu em Figueirão, Mato Grosso do Sul. Um abraço para meus irmãos de Figueirão. A prova ocorreu no período da manhã, falo aqui do dia 28 de abril de 2024. Agora já são quase umas 3 horas, já são 3h20 já. Quer dizer que a galera está fazendo agora a prova em ensino superior, tá? Então agora está ocorrendo a prova em nível superior. Eu vou fazer a análise da prova que ocorreu no período da manhã. Então logo quando foi ali umas 10h30, 11 horas, mandaram a prova para mim, mas eu ainda estava na igreja. Saí depois para almoçar com a minha família. E agora eu vou fazer o procedimento da análise da prova em nível médio, tá bom? Prova em Figueirão. Antes de nós começarmos, os anúncios de sempre com o acréscimo do seguinte: quero agradecer todos que compareceram ao aulão de Figueirão. Isso mesmo, agora o Gramática Descomplicada se propõe, eu, professor Gessé Cortez, me proponho a fazer o aulão de véspera dessas provas do município. Então tivemos na sequência uma prova final de semana passada e no sábado fizemos o aulão para a prova que ocorreu em Corumbá. Fizemos o aulão em Corumbá, tudo isso online, meus amigos. Então, e agora fizemos a prova para Figueirão. Tivemos participação de gente de Alcinópolis, gente de Dourados, gente de Corumbá, gente de São Gabriel do Oeste, gente de Camapuã, gente da própria Figueirão, gente de Ponta Porã. Meus amigos, atendemos um bom número de cidades do interior. Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Um abraço para todo mundo que participou do aulão. Espero ter ajudado no aulão. E agora eu vou fazer o procedimento da prova em nível médio, tá? Espero que vocês tenham se saído todos muito bem, aqueles que participaram do aulão. Então, se você gostaria que eu fizesse um aulão para a sua cidade, entre em contato comigo. Aí a gente organiza, eu monto a divulgação com antecedência. A divulgação foi feita assim, às pressas, porque o pessoal sugeriu a prova já na quarta-feira, o aulão. Aí eu já mandei a divulgação na quarta-feira para o aulão correr no sábado. Então foi muito em cima da hora. Então vamos fazer as coisas com mais planejamento, né? Para que você também, aí na sua cidade, nós temos agora uma prova agendada para Maracaju. O ideal para você de Maracaju não é esperar o aulão, né? O melhor para você de Maracaju é fazer o meu curso Gramática Descomplicada, um curso online. Você de Maracaju pode estudar comigo aqui no Gramática Descomplicada. O curso é online, as aulas são todas elas gravadas, tá? Vou deixar aqui na descrição o link para o grupo de divulgação do meu curso. Lá a gente pode falar sobre valores, etc, etc. Já te adianto, as aulas ocorrem às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, horário aqui do MS. Aí nós estamos vendo o módulo 2, estamos analisando classes de palavras, analisamos verbos, vamos passar para análise dos pronomes e assim das demais classes de palavras, tá? O curso cada módulo demora 3 meses, tá? Eu separei o curso em 4 módulos, cada módulo com duração de 3 meses, o que leva você a estudar durante o ano todinho. É um curso em que você pode estudar o ano todinho se preparando para gramática, para os concursos que virão. E eu também tenho outra turma aos sábados, para você não ter desculpa para não estudar. Aos sábados, a turma ocorre das 14 às 16 horas. Nós estamos no módulo 1, estamos vendo os aspectos de fonética, vamos estudar agora o acordo ortográfico. Já começamos, né, falando acerca das mudanças no entorno, né, aquilo que a gente chama de prosódia, divisão silábica. Na próxima aula nós vamos ver o acordo ortográfico no que diz respeito à acentuação. Então dá muito tempo ainda de você participar. Então vem estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Aqui na descrição o link para divulgação, ou melhor, o link para o grupo de divulgação do meu curso. Lá a gente pode falar sobre valores, qualquer outra coisa. Antes de começarmos, vai aparecer aqui do meu lado o meu QR Code. Contribua com o canal. O QR Code é o prof.gessecortez@gmail.com. Também está aqui na descrição, que é também minha chave Pix. Contribua com o canal. É você que financia o Gramática Descomplicada. Certo, então? Então vamos lá, meus amigos. Avisos dados. Venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Vamos para a prova? Vamos lá, vamos para a prova. Aqui, seu bem apagada a Xerox, né, cara? Mas você está vendo aqui, Prefeitura de Figueirão, tá?
Foi uma prova em nível médio, tá aqui técnico em enfermagem. Vamos para as questões, tá? A primeira questão, ela fala a respeito do acento indicativo de crase. E aí a FAPEC inova, esse professor escolhido aqui, o sorteado aqui, ele vai fazer uso de regras, tá? Então, acompanha a letra A. A gente usa a crase antes da palavra feminina, que aceita o artigo definido? Sim. Correto. Ele quer o incorreto, tá? Aquilo que não é regra. Quanto à preposição a, se encontra com os pronomes aquele, aquela e aquilo? Sim. Antes de locuções formadas por substantivo feminino no plural? Sim. Ele não fala que locução que é, mas podem ser locuções prepositivas, locuções adverbiais, locuções conjuntivas. Conjuntivas, à medida que, tá? Prepositivas, à procura de, né? Locuções adverbiais, às pressas, né? E assim por diante, as turras, e assim por diante, tá? Então nós usamos. Aqui, notem, antes de palavra masculina, quando há palavra feminina subentendida. Nesse caso aqui, a expressão que ele quer focar é a expressão à moda, tá? Então, ela usava salto à moda Luís XV, tá? Que é aquele famoso salto Luís XV. Então, ela usava salto a Luís XV. Então, vem sim antes da palavra masculina, quando essa estiver subentendido. É correto. Agora, quando a gente tem um numeral específico de hora e a gente tem as preposições após, desde, entre, para, elimina-se a crase. Aí nós não podemos acionar a preposição a. Por quê? Porque nós já temos a preposição para, a preposição entre, a preposição desde e a preposição após. Somente após a preposição até, aí a crase se torna facultativa. Então, aquilo que não é regra é a letra E, tá? Número 2, meus amigos, é o seguinte, curiosa questão, dá uma olhada. Selecione a alternativa cujas frases contêm. Está falando que as frases, não é que as frases somente contêm, que as frases contêm, tá? O elaborador não sabe fazer questão. Selecione a alternativa cujas frases contêm, quer dizer que ela tem que conter. Ela tem que conter um exemplo de sujeito simples e um exemplo de sujeito composto. Não está falando que ela tem que ter somente o exemplo de um sujeito simples e somente o exemplo de sujeito composto. Você analisa a letra A, a letra B, a letra C, agora analisa comigo, analisa aí, vai, tira um print aí. Notem que é sujeito simples, a letra A, tá? Na letra B eu tenho sujeito simples, tá? E ia perdendo o prazo, quase não apresentei sujeito oculto, tá? Então tem sujeito simples, sujeito oculto. Na letra C, choramos, sujeito oculto, tá? Matemática e português, sujeito composto. Agora, olha a letra D. Ouvi, sujeito oculto. Tá? Rumores de que aquela atriz iria se casar. Quem queria se casar? Aquela atriz, sujeito simples. Então ele não falou que tinha que ter somente. Ele falou que tinha que ter um exemplo de sujeito simples e um exemplo de sujeito composto. Aí eu tenho Freud, Skinner e Vygotsky. Eu não sei falar o nome do cara. Tá? Sujeito composto, tá? São nomes importantes. Então aqui tem sujeito simples e sujeito composto. O candidato. Agora, 4 mulheres fizeram mais pelo evento. Quem fizeram? As mulheres, sujeito simples, tá? Do que todos os homens juntos fizeram. É uma frase comparativa, o verbo pode estar subentendido, o sujeito ainda é homens, sujeito simples. Aí eu tenho psicologia, sociologia e filosofia, são importantes. Então você nota, nós temos 2 respostas corretas, tá? Então a letra D tem um exemplo de sujeito simples e tem um exemplo de sujeito composto. A letra E tem um exemplo de sujeito simples e tem um exemplo de sujeito composto. A resposta correta, nós temos 2, tá? Aqui, na terceira, nós temos grafia, a grafia correta de potássio é 2 S, saborosa é com S, tá? E acento tem dos dois, tem acento com SS e acento com C. Como saborosa está errado, então nós vamos ficar com a letra A. Na número 4, ele está pedindo palavras invariáveis. A palavra invariável é atualmente. A resposta correta é a letra A, tá? Porque daí eu tenho imperativo, imperativa, eu tenho semanas, eu tenho carioca, ele é uma carioca, no caso, uma tem variação, né? Um carioca, uma carioca, um paulista, uma paulista, tá? 2 mineiros, mineiras, carioca, carioca. É uma palavra que necessariamente ela é comum de 2 gêneros, mas a variação dela ocorre com o determinante.
um carioca, tá? Escrevemos, tem variação de número, e qual ele define aqui no enunciado. Ele também diz que ele pode ter variação de grau e variação de tempo, variação de número e variação de tempo, tá? Então, no caso aqui, a única que é invariável é a letra A. Então, número 4, letra A. Número 5. Número 5, selecione a alternativa que indica corretamente a relação entre os termos antônimos. Antônimos está na letra D. A verdade indubitável. Indubitável é sem dúvida, tá? Sem dúvida quer dizer que ele é certo. É termo antônimo de contestável e incerto. Então, se ele é indubitável, quer dizer que não tem dúvida. O contrário é aquilo que é incerto. Letra D. A acentuação gráfica, o candidato rabiscou bastante, mas dá para notar que a oxítona estava sem acento, tá? Dá para notar que silêncios está sem acento. E sortilégio, note, ó, o acento está no lugar errado. O acento teria que ser no E, então está errado. A alternativa correta, dá para notar que é um acento em através, apesar dele ter feito o certo aqui, né? Dá para notar que é um acento em dó. Dá para notar que é um acento em prestígio. Ideia não tem acento. Sôfrego é a palavra correta, com acento é o proparoxítona. E Ásia, a resposta correta, a letra B. Aqui dá para notar que parâmetro está com acento no lugar errado, né? Parâmetro, ele é proparoxítona, é aqui. Maniqueísta é um hiato, o acento deveria ser no I. Presumido não ter acento. Gramática está certo, vigília também está errado, o acento seria no I. E afável também está errado, não é afável, é afável, tá? Perspicácia está sem acento, o acento correto é no K, perspicácia. Ângulo está certo, jiboia está certo, não tem acento, ele colocou acento, mas não tem. Simpática está certo, ganância está errado, tá vendo? Está sem um acento no A. E príncipe está errado também, que o acento deveria vir no primeiro I, não no segundo. É príncipe, não é príncipe, tá? Notem que malévolo está sem acento, o correto seria o acento no E, malévolo. Preâmbulo está certo. Cérebro, está vendo? O acento está no lugar errado. O candidato colocou no lugar certo. Celery, de acelerado, né? Celery. Cutícula está certo, lábio estava sem acento. O candidato colocou. E lágrima está sem acento, está errado. É na letra A. Única correta é a letra B. Aqui a gente tem uma frase que você vai preenchendo a lacuna, tá? Poderia ser pesquisamos? Não, né? Eu pesquisamos. Não. A tarde toda. Tá? Então, eu trabalho a tarde toda? Poderia. A tarde toda por algum livro de raridade. Não ficaria correto. Eu pesquisei 2 livros. Errado. Eu procurei a tarde toda pelo, né? Por o primeiro livro. Por primeiro livro não dá, tá? Então, a única que ficou correta seria a letra D, tá? Olha a frase. Eu procurei a tarde toda por um livro específico de Machado de Assis, porém não encontrei em lugar nenhum. Descobri que se tratava de uma obra rara, tá? Letra D. Certo? Muito bem. 8. Qual da alternativa apresenta a regência verbal corretamente empregada? Letra E, tá? Não chegaremos a, porque quem chega a chegar. Cleide aspirou o perfume, porque ela cheirou, tá? Ele não se lembrou do meu nome. Teria que ter a preposição de obrigatoriamente, tá? Os pais queriam muito bem a, porque quem quer, no sentido de amar, quer muito bem a alguém. Então, a seus filhos. E Vanessa namorou Maurício. Vanessa namorou com Maurício, porque o verbo namorar é um verbo transitivo direto, não pode ter preposição com, tá? Sobre a vírgula, a regra, ele quer a regra errada, a alternativa errada, letra A, tá? Entre o sujeito e o verbo, quando a sequência se apresenta em sujeito, verbo e complemento. Não pode, ele colocou uma vírgula aqui, porque são 2 termos distintos, mas não pode ter essa vírgula, tá? A resposta incorreta é a letra A. Agora, interessante, cara, que teve uma questão lá em Corumbá, que você, candidato, poderia usar como... Agora não dá mais tempo, né? Porque não tem mais prazo para interpor o recurso. Mas nota a letra E. Indicar partícula, expressão de explicação, correção ou continuação em expressões que interrompem o enunciado, para indicar que se faz uma retificação ou explicação. Ó, é a definição da vírgula lá do ou seja, né? Então, tudo aqui está correto, tá? O que está errado é a letra A. Você que fez a prova de Corumbá sabe do que eu estou falando. A 10 é uma questão interpretativa, o texto é empoladão, né?
Mas Jacques Lambert não era retratista, ele era um filósofo, tá? Então, o trabalho de Jacques Dupré, porque ele era pintor, ajudou a construir a imagem do cotidiano Brasil, colônia e império. Império porque foi a época quando ele chegou, né? Tempo da missão francesa no Brasil, tá? E depois o Brasil colônia. Ao retratar mais do que apenas a vida ele chegou no tempo do Brasil colônia e ficou até a parte do Brasil império. A resposta correta é a letra B. Nota letra C. O filósofo Francis Jacques... Não, ele não era filósofo, ele era pintor, tá? Jacques Lambert, ao rever os trabalhos, já dá uma postura parcial, tal, né? Mas, no caso, a melhor ainda é a letra B, tá? O retratista... Não, ele não era retratista, ele era filósofo, tá? Então, a melhor, que se enquadra, posso ter errado, posso ter lido alguma coisa a mais aí, e você toma suas conclusões, mas a alternativa melhor, letra B, tá? 11, coesão. Ele define o que é coesão sequencial, é a definição melhor, tá? Ele fala sobre coesão semântica, fala sobre coesão temática, essas aqui já inventou. Coesão estilística, coesão genérica, tá? A melhor é a letra A. E aí a gente tem aqui uma que é idêntica a um exercício de Carapó, se não me falha a memória, tá? Ele coloca a frase e você tem que deduzir. Você vê que o candidato faz certinho. Ó. O papel é produzido a partir da pulp celulose, D de denotativo. Eu fiz papel de trouxa, conotativo, correto? Eu atuei no papel de rei da peça de teatro, correto, denotativo? Eu me senti um papel amassado, conotativo. Então ficou denotativo, conotativo, denotativo, conotativo, que ela se realiza na letra C. Denotativo, conotativo, denotativo, conotativo, certo? Essa foi a prova que ocorreu, a prova em nível médio, que ocorreu lá em Figueirão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, foi útil para você, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? E venha estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.